A gente percebe, né, por exemplo, você ouve os relatos das vítimas de Samuel, as vítimas, do Saul, do filho dele, quer dizer, era uma coisa que foi passada de pai para filho, é muito assustador você ver um esquema que ocorria, de repente, há anos, de buscar essas meninas, de violentá-las dessa maneira, né, era uma estrutura que foi criada e que acontecia há muitos anos, né, Camila? Sim, exatamente. Inclusive, lendo essa reportagem da Folha de hoje, eu até comentei como o comportamento, né, a maneira como a coisa ia acontecendo ali se assemelha. A única diferença que eu acho que nesses dois casos, né, as vítimas, as mulheres que denunciam o Samuel, elas eram crianças, tinham menos de 14 anos, e a Isabela vai poder falar melhor, mas aí automaticamente já é estupro de vulnerável, né? O Saul, ele, segundo os relatos dessas mulheres, ele exigia que elas tivessem a aparência de uma menina, de uma criança, mas elas eram todas maiores de 14 anos, então por mais que fossem menores de idade, elas eram menores de 14. E eu queria salientar também para a semelhança das decisões da justiça, como o Pedro falou, teve essa revogação das medidas cautelares no caso do Saul, e ele, né, o juiz acabou aceitando a tese do advogado de defesa do Saul de que era uma relação de sugar daddy, e nessa matéria da Folha aparece ali, eu até tirei esse trecho para falar, né, o recurso, se eu não me engano, foi para a terceira instância, não, foi o último, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e diz ali na matéria, né, a tese de incapacidade parcial da vítima não foi aceita nos tribunais inferiores. Então, eu fico me perguntando, a tese de incapacidade parcial da vítima não foi aceita? Se a nossa lei diz que menor de 14 anos automaticamente é estupro de vulnerável, como assim essa incapacidade não foi aceita? E aí a gente vê os relatos dessas garotas que estão na nossa reportagem, que dão muitos detalhes sobre violências que elas sofreram, e nessa decisão de revogação da medida cautelar não aparece uma linha sobre isso, pelo contrário, aparece um juiz tentando anular e ignorar essas denúncias que elas fazem, né? E aí eu acho importante falar isso, quem vai dizer se é culpado ou inocente é a justiça, mas esses relatos dessas mulheres não podem ser ignorados dessa maneira, a lei não pode ser ignorada dessa maneira, de uma maneira tão clara, assim, evidente para todo mundo, sabe? Uma menina de 11 anos, a incapacidade dela não foi comprovada, então parece que tem algo de muito errado aí nessas duas histórias, né? Como você bem mesma colocou, Fabíola, se assemelhem muito do começo até esse ponto da instituição da justiça. Vamos já passar a palavra para a Isabela, que é nossa colunista e é advogada, e que pode falar um pouquinho mais, né? Por que esses relatos não são aceitos, né? Aí, e como é que você analisa, Isabela, a condução desse caso na justiça? Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todas e todos que estão conosco. Eu gostaria de começar prestando minha solidariedade a todas as vítimas e as famílias das vítimas da chacina de Jacarezinho. Isso é algo inadmissível e acredito que a gente não consegue começar um assunto sem tratar um pouco sobre isso. Então, expresso aqui minha solidariedade a todas as pessoas atingidas diretamente por essa execução. Já com relação à condução do caso, né, tanto do Saul, eu vou falar mais do caso do Saul, que é um caso que está andando agora, né, e de fato é muito chocante, que parece mesmo que foi uma herança, né, ele herdou a empresa e herdou um esquema criminoso ao mesmo tempo, vem de tudo junto, não dá para saber, né, qual é a relação que o pai e filho tinham com isso, mas que claro que chama atenção ser o mesmo tipo de prática, né. E a condução da justiça, nesse caso, ela está sendo uma condução, infelizmente, comum, né, numa perspectiva baseada pelo senso comum também, né, muito excepcional o que esse juiz está fazendo, nosso histórico. Vou dar aqui um exemplo de como que a gente tem numericamente a impunidade de crimes de violência sexual. O Brasil tem hoje uma população carcerária masculina mais ou menos de 900 mil homens. Desses 900 mil homens, apenas 0,18% estão encarcerados, estão presos e condenados por crimes de violência sexual, sendo que, em média, no Brasil, acontecem 600 mil estupros por ano. Então, esse número não bate. Né? Os crimes contra as mulheres e os crimes de violência sexual, especialmente, são os dos crimes em que a impunidade é muito alta. Né? Muito porque quem investiga, quem denuncia e quem julga são homens.
Isso não pode ser desconsiderado, né? É muito mais, se você pensar estrategicamente, até faz sentido que esses homens não tratem as coisas como elas deveriam ser tratadas, porque tem os seus amigos envolvidos, tem pessoas que eles conhecem que fazem a mesma coisa também. Então, aí a gente vê, na prática, o exercício do pacto da masculinidade, né? Do quanto que os homens têm um corporativismo de proteger condutas violentas e criminosas de outros homens, né? Sendo que apenas homens como Saul Klein, como Samuel Klein, como Harvey Weinstein, como Epstein, ou seja, homens muito poderosos e com muito dinheiro, é que têm as condições de executarem esse tipo de crime. Isso não vai acontecer com homens ou com mulheres que não têm muito dinheiro ou que não têm muito poder. Isso vai acontecer com quem tem poder, né? Então, é muito importante que a justiça pare de se pautar pelo senso comum, que ela passe a se pautar por pesquisa, por dados, por evidências. Existem uma série de pesquisas científicas que explicam o que aconteceu nessa situação, que explicam o comportamento das vítimas, que explicam o comportamento dos agressores, né? Então, é muito desgastante a gente ter um juiz que, diante de 32 relatórios psicológicos, jurídicos e sociais de cada uma das vítimas, os tenha ignorado, dando como valor apenas uma página lá da defesa do Saul, dizendo que ele é sugar daddy. Papel aceita qualquer coisa. Eu posso escrever qualquer coisa numa folha de papel, né? Agora, ignorar as provas dessa maneira e colocar todas essas mulheres em risco é absolutamente desumano e, na minha perspectiva, é ilegal.